uma pauta de saúde importantíssima. Os números têm aumentado muito e certamente você pode estar com alguns sintomas e com esse diagnóstico e você não está nem percebendo. A gente vai falar do bruxismo de vigília. Vocês já ouviram falar desse assunto? Pois é, o cirurgião dentista, Dr. Alain Agiag, bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Bom dia. Vai contar pra gente um pouquinho desta novidade, vamos colocar assim, porque antes a gente falava do bruxismo, doutor, e a gente se referia ao bruxismo noturno, né? Aí aquela questão aí de ranger os dentes em algum momento do sono. Eu me lembro que eu já fiz uma entrevista sobre isso e algum convidado colocou que estavam tendo até estudos ligados a esse bruxismo noturno com emoções do sono, né? Uns links dessa aqui que poderia ter alguma relação. Então, eu queria abrir o nosso papo primeiro te perguntando o que é o bruxismo em vigília, para a gente diferenciar um pouquinho do bruxismo noturno. Ok, bom dia, obrigado pelo convite. O bruxismo, na verdade, é o ato de você ranger, apertar ou apenas encostar os dentes durante o sono, durante o momento que você está acordado, né? Então, durante muito tempo, o bruxismo sempre foi associado ao sono, né? Quando a gente falava em bruxismo, falava no indivíduo dormindo, rangendo o dente, né? E a gente viu, as últimas pesquisas nos mostram que, na verdade, esse hábito de você apertar ou ranger os dentes, ele acontece também durante o dia e principalmente durante o dia. Uau! Né? Então, esse que é o grande, hoje é um dos grandes fatores de risco para vários problemas a nível de dor de cabeça, problema dentário, problema articular, e isso que a gente está tentando controlar hoje. Não é nem só uma questão estética da diminuição do dente, porque com essa questão de ficar rangendo o dente, ele vai diminuindo de tamanho, né? Como se estivesse sendo lixado, né? Mas eu acho que vai muito além disso, porque outros problemas podem ser ainda mais complicados e tirar o indivíduo da rotina dele, do dia a dia. Com certeza. O bruxismo do sono, ele é muito mais um ato de ranger os dentes, né? Por isso que a gente tem um desgaste com o bruxismo do sono. O bruxismo de vigília, não. Né? Ele é muito mais suave, né? Ele é muito mais encostar os dentes, e ele ocorre muito mais tempo, ele é muito mais frequente, né? Durante o sono você arranja os dentes pouquíssimo tempo. Durante o dia você pode fazer isso durante horas, né? Sem perceber. Sem perceber, é totalmente... Em 80% dos casos ele é inconsciente, o bruxismo de vigília, né? E hoje a nova definição do bruxismo de vigília, você pode até ter bruxismo sem encostar os dentes. É muito mais uma condição muscular do que dentária. Sério? Né? Então tem um impacto em toda a questão da mastigação mesmo, da articulação. Da articulação, e hoje as nossas novas pesquisas que estamos fazendo em vários centros, principalmente de neurologia, a gente está associando o bruxismo de vigília, né, esse ato pouco intenso, mas muito frequente, com desenvolvimento de dor de cabeça, cefaleia tensional, enxaqueca crônica. Ainda falta provar, mas parece que existe um link, um gatilho muito grande para as dores de cabeça, sendo o bruxismo de vigília. Gente, isso é seríssimo e muito importante, porque quem nunca teve uma enxaquequinha, né? E se não teve, em algum momento da vida vai ter, porque acaba sendo mais comum do que a gente imagina, inclusive muitas causas. Vamos aproveitar e mostrar no crânio que você trouxe? Então, só para a gente entender, isso daqui é um crânio, né, de um ser humano, obviamente, e estão representados aqui os músculos que são responsáveis pelo bruxismo, vamos dizer assim. Então, o crânio, basicamente, o nosso crânio, ele é composto de dois ossos, né? Tem a base fixa do crânio, que vai desde o dente superior até aqui atrás, é uma peça única de osso, e aqui embaixo você tem a mandíbula. A mandíbula é o único osso da nossa cabeça que mexe, é o único osso móvel, né? Então, quando a gente fala abre a boca, na verdade, a gente está abaixando a mandíbula. Quando a gente fecha a boca, a gente levanta a mandíbula. E para você levantar a mandíbula, você precisa de músculos que tracionam essa mandíbula de baixo para cima. Entendi. Tá? E esses músculos são esse músculo temporal e músculo masseter. Quando esses músculos estão funcionando demais, quando o paciente aperta muito os dentes, você começa a ter uma sobrecarga nesses músculos. E você começa a ter dor. Tensiona e você vem tensiona. Então, normalmente, funcionalmente, esses músculos deveriam funcionar quando? Quando a gente mastiga e quando a gente engole a saliva. Mais ou menos 30 minutos durante o dia. É muito pouco tempo. E esses músculos não doem quando você faz isso. Eles só vão doer quando ultrapassar esses 30 minutos e aí
Quando que vai ultrapassar? Quando você tiver em bruxismo, normalmente. Mas essa dor que você comentou, né? Que da região temporal. Temporal, lateral, enfim, dor de cabeça forte, ela vem acompanhada por essa dor articular também. Também. Ela não, muitas vezes não vem sozinha, né? Acompanha. A maioria das dores são dores musculares. A articulação em si, ela não dói tanto, a não ser que você tinha tido um choque, um trauma, né? O que dói mais é o músculo, né? E essas dores que os pacientes relatam na lateral da cabeça, principalmente em final de tarde, muitas vezes estão associadas a essa hiperatividade durante o dia. E o que faz essa hiperatividade? Como é que a pessoa percebe? Quais são os sinais de alerta? Porque então, agora eu estou aqui pensando que se a gente está fazendo e não paramos, né, nem para perceber que ranger os dentes, você percebe. Agora, se você está com o músculo trabalhando sem ranger, é muito difícil. É muito difícil. Então, só para a gente saber, quando esses músculos estão em repouso, os nossos dentes estão sempre afastados mais ou menos de 2 milímetros. Tá? Então você só vai encaixar os dentes na hora que você mastigar um alimento ou quando você deglutir a saliva. O resto do tempo os dentes têm que ficar afastados. Entendi. Tá? Sinal de alerta, normalmente é dor. Né? E por que a gente faz isso? Normalmente está ligado à ansiedade, à concentração e a estresse. Tá? Ou então algum hábito que a pessoa tem, tipo de roer a unha, de mascar chiclete. Então você começa a ter movimentos repetitivos durante o dia que fazem com que essa musculatura trabalhe sem parar. A gente tem um ilustra para mostrar para o pessoal de casa, para a gente ter uma ideia então como isso acontece. Olhando aí nas imagens fica mais claro, o doutor vai explicar. É essa questão que você comentou mesmo. Exatamente. Então o que a gente vê aqui no vídeo são os músculos. Rosa ele está descansando, vermelho está trabalhando, né? Então a gente tem uma mastigação, a gente vê um alimento dentro da boca, você abre e fecha a boca para mastigar. Agora, quando você tem estímulos como estresse, ansiedade, concentração, ou então alguns hábitos como mascar chiclete, ou então roer a unha, que é a onicofagia, ou paciente muito perfeccionista, são hábitos que a gente desenvolve de ficar com os dentes encostados durante o dia. Entendi. Né? E aí começa a você sobrecarregar toda a estrutura muscular, porque você não deixa ela descansando. Tá? A gente vê aí a plaquinha, que é um tratamento do noturno agora. E o durante o dia? Então, durante o dia, a ideia é a gente tentar reverter esse hábito. Mas para reverter o hábito, o paciente ele precisa sentir que ele está fazendo isso. E como é inconsciente, a gente fala para o paciente, você aperta ou arranja os dentes durante o dia, o paciente fala não. Não. Né? Então a ideia foi desenvolver um dispositivo que pudesse monitorar em tempo real isso e avisasse o paciente. Né? É um tipo de treinamento né, que a gente faz com o paciente para ele poder, primeiro, identificar o hábito, né, que era inconsciente, você vira consciente e a partir desse momento você reeduca o paciente. Né? E como que é isso? É um aparelho? É uma plaquinha que fica dentro da boca. Aqui, se você conseguir filmar... Não então sei é se diferente da plaquinha noturna. Sim, é uma mini placa, ela é feita sob medida para o paciente. Tá? A gente, antes de confeccionar a placa, a gente faz um exame que chama eletromiografia, para a gente ver a contração muscular e poder medir o espaço que o paciente tem entre os dentes. Ele tá com essa plaquinha. Tá. Agora que eu vi aqui é transparente. Ela é transparente, você pode usar durante o dia sem problema nenhum. Dá para tirar para a gente mostrar na sua mão? Eu acho que fica melhor. Aí, aqui, ó, é uma mini placa. E a ideia é que o paciente, ele consegue, através dela, ser avisado que ele está entrando em contração muscular. Tá vendo, ó? Aí, mas como ele consegue ser avisado? A partir do momento que você toca em cima, eu sempre dou um exemplo de uma pedra que entra no teu sapato. Na hora que você pisa em cima, você sente. Sim. É mais ou menos a mesma função que ela tem, de te incomodar na hora que você estiver entrando em apertamento dos dentes. Aí ela incomoda. Aí ela incomoda, aí você sente e aí você consegue reverter o hábito. Que legal! Mas assim, ela é feita sob medida. Existem esse exame de eletromiografia que precisa ser feito antes para a gente poder mensurar ela, saber qual que é a espessura dela, o que vai na minha boca não vai na tua. Sim, tá? É certinho. O tamanho dela, tudo isso ele é medido durante os exames pré-confecção. Doutor, é fantástico. Agora o seguinte, para a gente encerrar e o público entender. Quem vai procurar ajuda nesse sentido, porque muitas vezes você não está percebendo que você tem esse bruxismo então de vigília, mas você já está com sinais de dor. Isso.
constante, certo? Então, pode ser uma das causas, então a gente tem que ir por eliminação. A pessoa procura e quando a plaquinha avisar, ela vai ter a confirmação que ela está com bruxismo. Não tem outro jeito. Exatamente, exatamente. Mas é importante dizer que algumas dores de cabeça, de forma geral, o paciente que tem dor de cabeça crônica, ele precisa também ter um atendimento médico. Ele precisa também no neuro para ver se existe algum outro problema. Tá. Né? Tirando esses problemas neurológicos, e o paciente continua com dor e a dor é crônica, é muito importante ele tentar saber se o problema dele não vem daí. Perfeito, e eu acho que é isso aí, né? Eu acho que na saúde a gente também tem esses testes, às vezes a gente acha que é uma coisa mais grave e não é, às vezes sim, então por isso precisa de uma ajuda médica, claro, acompanhando o paciente, mas muitas vezes a gente vai por eliminação. Eu acho que funciona, isso inclusive na nutrição, né? De saber que alimento que não está te fazendo bem, você vai por eliminação e você vai ticando aquilo, percebendo mais o corpo, exatamente. Né? Muito bom, doutor. A gente fez, só para a gente ter resultados de tratamento, a gente teve uma melhora em praticamente 80% dos pacientes em um mês. Esses estudos foram apresentados no maior congresso do mundo, em Boston, ano passado. E semana passada a gente teve o Congresso Brasileiro de Dor Orofacial e se falou muito sobre o bruxismo de vigília. Né? Então, as grandes pesquisas no mundo hoje estão olhando isso com muito carinho. Muito bom, e eu acredito que muita gente vai se beneficiar aí, né, desses estudos e dessas informações que a gente passou. Então, eu vou passar para vocês o contato do doutor, o site dele é o www.live.app, tipo de aplicativo, né? Liva. É Liva? L-I-V-A. Então aqui que está errado, então volta, Liva de novo. www.liva.app. Exatamente. Então, liva.app, o Insta, @LivaSaúde. @LivaSaúde, você já encontra então o trabalho do Dr. Alan Agiag, que é cirurgião dentista. Acertei, hein, o sobrenome. Acertou. Obrigada, doutora. Até a próxima. Bom dia.